Olá, pessoal, bom dia. Passando aí hoje, nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, sexta semana do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 8, versículo do 27 ao 33. Quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos. João Batista, outros, Elias, outros, um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-a à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato esclarecedor para nós. A pergunta de Jesus força os discípulos a fazer uma revisão de tudo o que ele realizou no meio do povo. Esse povo não entendeu quem é Jesus. Os discípulos, porém, que o acompanham e veem tudo o que Jesus tem feito, reconhece agora, através de Pedro, que Jesus é o Messias. E a ação messiânica de Jesus consiste em criar um mundo plenamente humano, onde tudo é de todos e repartindo entre todos. Ora, esse messianismo destrói a estrutura de uma sociedade injusta, onde a caridade não é aquela que salva, onde há ricos à custa de pobres e poderosos à custa de fracos. Por isso, essa sociedade vai matar Jesus antes que a destrua. Mas os discípulos imaginam o Messias glorioso e triunfante, né? Tipo aquele sonhado pelos macabeus como uma espécie de líder, né? Político e não como o Salvador, então. E o próprio São Pedro tem uma espécie de fé, por assim dizer, né? Esquizofrênica. De um lado, realmente revelado, tu és o Cristo, ou seja, revela quem é Jesus, como e Moisés, né? Quando Moisés pergunta para Deus qual o seu nome, então vou no nome de quem? Do eu sou. E o próprio Jesus, então, vai colocar, não é isso? Como esse eu sou, né? Quem sou eu? Ele inverte a pergunta, né? Então, justamente para mostrar que é o ungido, que é o enviado, que é o Messias, que é o Deus conosco. Então, o milagre do cego anônimo de ontem, né, se reflete nos discípulos, enquanto a multidão continua perplexa e titubeante. Os discípulos começam a enxergar com clareza. Jesus toma a iniciativa, pois ele não se conforma com as opiniões vagas e pede aos discípulos uma decidida tomada de posição em relação à sua pessoa. Ora, ele é um grande profeta? É. Mas essa é uma visão limitada de quem verdadeiramente, integralmente é Jesus. Não é verdade? Ele é uma liderança? É. Mas é uma visão incompleta de quem verdadeiramente é Jesus. Ou seja, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é um enviado. Na verdade, ele é o Machia.
Então, ele é Deus que se fez homem. Essa é a visão integral. Essa é a nossa fé. E não é só um profeta. Ele é rei, mas ele não é somente rei. Ele é Deus. Então, Pedro, em nome do grupo, proclama aberta e acertadamente, inspirado no Espírito Santo, o messianismo de Jesus, dizendo que tu és o Cristo. Esse mesmo título se encontra no início e no final do Evangelho. Cristo significa o ungido. O evangelista fala que eles estão a caminho, o que ressalta a decisão de Jesus de passar da Galileia para a Judéia. Jesus se revela como o Messias, como esse enviado, como esse ungido. Pedro tenta demover Jesus de um messianismo sofredor. Entretanto, tudo está pronto para o caminho em direção para Jerusalém. E Jesus, essa esquizofrenia de Pedro, que ao mesmo tempo que não é o Cristo inspirado no Espírito Santo, entra a parte humana também de Pedro, querendo dissuadir Jesus, querendo um cristianismo sem cruz. Impossível. Quem quiser, né, um messianismo, uma igreja sem cruz, terminará por tendo uma igreja sem Cristo. Então, objetivamente, embora Pedro tenha fé sobrenatural, tanto que afirmou que ele é o Cristo, também é preciso aceitar a sua cruz com todas as suas contradições, com toda a sua objetividade. Não é isso? Muito bem. Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo. Afirmar como salmista no Salmo 102. Do céu ele contemplou a terra. Grande abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, pessoal.